Ok, então a prescrição social, de uma forma muito simples, é um mecanismo de conexão entre o setor da saúde e o setor social, o setor comunitário. Como é que funciona? A ideia é que se consiga estabelecer uma ligação entre os utentes dos serviços de saúde e aquilo que são os recursos, as respostas, os serviços que existem na comunidade onde os utentes residem, para tentar apoiá-los na promoção de estilos de vida, de saúde e de bem-estar mais adequados àquilo que as pessoas precisam naquele momento. Como é que isto funciona? Normalmente existem vários tipos de modelo, mas talvez aquele que seja mais comum, aquele que enquadra mais modelos de prescrição social por todo o mundo, é aquele que estava a referir há pouco. Portanto, iniciando num contexto de saúde, num centro de saúde, num contexto hospitalar, existe um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, que ao receber um doente, um utente, identifica por determinadas características que já vou indicar quais são, que aquela pessoa pode beneficiar em ficar em contacto com um link worker, que é um conector comunitário, ou seja, alguém que faz a ligação entre aquilo que é o serviço médico, o serviço de saúde, e o serviço comunitário, aquilo que são as respostas que existem na comunidade. Essa pessoa habitualmente tem mais tempo para ouvir aquelas que são as necessidades e as prioridades daquela pessoa naquele momento da sua vida, do que um médico em contexto de consulta, que normalmente o médico de família tem sempre muita gente para atender e, portanto, há determinado tipo de questões mais sociais, portanto, os determinantes sociais da saúde, que afetam a saúde e o bem-estar das pessoas, que muitas vezes escapam aos médicos e aos profissionais de saúde e, portanto, é uma mais-valia, um benefício terem alguém que faça esta conexão comunitária e que disponibilize tempo para ouvir o que estas pessoas sentem e que habitualmente são necessidades que não podem ser resolvidas através de uma resposta clínica ou através de um medicamento. Ou seja, pessoas que apresentem sintomas de ansiedade ligeira, de depressão, sintomas de depressão, sim, ligeiros, nada de muito grave, porque depois o acompanhamento psicoterapêutico ou psiquiátrico pode ser necessário. Pessoas que estejam em situação de solidão, de isolamento social, pessoas que apresentem situações de doenças crónicas que possam beneficiar de determinado tipo de apoio e de recurso disponível na comunidade, pessoas que habitualmente vão ao médico regularmente, que procuram a companhia ou a presença do médico para conversar, mas que na verdade não têm uma razão clínica para ali estar, são habitualmente as pessoas com perfil para poderem beneficiar de um trabalho com um conector comunitário que lhes pode dar indicações sobre diferentes tipos de recursos que a comunidade tem disponível e que podem ajudá-la a melhorar os seus níveis de bem-estar e de qualidade de vida. Sim, depende muito daquilo que a pessoa apresentar. Portanto, isto podem ser, de facto, há uma panóplia de atividades que estão disponíveis e de projetos e de recursos que estão disponíveis na comunidade e que podem ir desde um simples grupo de caminhada, em que a pessoa se pode juntar para não só promover os seus índices de atividade física, mas também pela socialização que o grupo de caminhada pode promover. Pode ser uma iniciativa ligada à jardinagem, uma iniciativa ligada a um clube de leitura, pode ser um grupo de teatro, um grupo de canto, pode ser uma universidade sénior, pode ser um banco de voluntários onde existam, no fundo, iniciativas ou projetos que possam fazer sentido àquela pessoa naquele momento integrar, porque a ideia é conseguirmos, como disse há pouco, disponibilizar algum tempo para escutar a pessoa, perceber o que é que realmente a preocupa e que prioridades é que tem naquele momento da sua vida que estão a impactar, quer a sua saúde física, quer a sua saúde psicológica. E ao percebermos ao fazermos esse diagnóstico, essa avaliação, conseguimos disponibilizar-lhe, pelo conhecimento que temos daquilo que são os recursos que existem no terreno, e aí, por exemplo, a ligação de um psicólogo ou o conhecimento de um psicólogo com especialização avançada na área comunitária, por exemplo, o conhecimento que tem em termos dos recursos que existem nas redes sociais dos municípios, as redes sociais, para quem não está tão por dentro do que é a dimensão de uma rede social municipal, não tem nada a ver com Facebooks, nem Instagrams, não são essas que habitualmente se conhecem, são redes de recursos que disponibilizam respostas na área da infância, do envelhecimento, na área do emprego, na área da formação, educação, na área da privação material.
Por isso, no fundo, são redes que todo o país tem e que mapeiam e que trabalham com as organizações que têm, no fundo, estas respostas que podem servir os interesses das pessoas, que de alguma maneira procuram às vezes um propósito de vida, que estão sós, como falei há pouco, e que precisam de se calhar, conectar-se com respostas que o capital social da comunidade onde vivem pode trazer e que muitas vezes é desconhecido, nem é desvalorizado, é mesmo desconhecido. Às vezes as pessoas não sabem que ao seu lado ou ao lado do sítio onde vivem têm eventualmente uma horta comunitária onde podem, ou relativamente à qual se podem inscrever para produzirem a sua própria comida, os seus próprios alimentos ali. E isso, se for uma atividade que lhes faça sentido fazer, é tão válida como outra qualquer que faça sentido à pessoa, a cada uma das pessoas que pode beneficiar da prescrição. Sim, sim, sem dúvida. Eu, pela experiência que tenho também de implementação e coordenação de um projeto de prescrição social de raiz, num país estrangeiro, em Dublin, neste caso, senti que o facto de ter formação em psicologia me ajudou bastante a vários níveis. O primeiro tem a ver com o treino que tenho e a capacidade de escuta ativa, que é uma coisa que é transversal aos psicólogos e às psicólogas, e o tempo que temos disponível para poder, de facto, estar atentos àquilo que as pessoas têm para trazer e que muitas vezes escapa ao olhar e ao ouvido de um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro. Não que não tenham essa competência, mas pelo tempo que têm às vezes para estar com cada pessoa, não conseguem detectar determinado tipo de circunstâncias que fazem com que as pessoas reincidam nas consultas médicas e, portanto, a escuta ativa eu diria que é uma das características principais que pode ajudar a fazer a diferença no detectar daquilo que podem ser as necessidades psicológicas que a pessoa tem e por isso daí eventualmente encaminhar para um serviço de acompanhamento psicológico, psicoterapêutico ou psiquiátrico se for necessário, mas também para depois detectar outro tipo de respostas que podem ser complementares e que no fundo ajudam a pessoa no seu plano no desenvolvimento de um plano de bem-estar que nós podemos ajudar a pessoa a desenvolver. E, portanto, o conhecimento das tais redes de recursos e de projetos que as redes sociais municipais têm e disponibilizam é também uma mais-valia, principalmente para quem trabalha na área comunitária e por isso ser psicólogo nessa área também facilita. Obviamente é um projeto, ou a prescrição social implica muito aqui um trabalho de devolver à pessoa o controle sobre a sua própria vida, ou sobre aquilo que pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida e, portanto, isto implica aqui muito um trabalho ligado à mudança comportamental e os psicólogos e as psicólogas são especialistas também nesta área e, portanto, têm aqui um know-how que eu acho que é bastante importante no ajudar a pessoa a desenvolver aquilo que é necessário para poder tomar determinado tipo de decisões e, no fim último, valorizar e melhorar a sua autodeterminação. No fundo, a prescrição social ajuda bastante as pessoas a conectarem-se com algo que lhes faz sentido fazer em determinado momento da sua vida, que pode ser, às vezes, até saber onde recorrer para procurar uma resposta de emprego, ou uma resposta de educação e formação, ou até uma resposta para um familiar, que acaba por interferir bastante cuja situação pode interferir bastante com o seu desenvolvimento. Portanto, esse é um ponto fundamental, saber onde é que as coisas estão. Outro ponto é saber como chegar até elas e o que fazer para chegar até elas e estabelecer aqui um plano com objetivos para que pelo menos a pessoa possa experimentar ou dar um bocadinho, dar-se a si próprio o benefício da dúvida de tentar encontrar uma resposta num serviço que desconhecia e que às vezes até é assustador o suficiente para nem sequer lá querer ir. E, portanto, o modelo da prescrição também prevê que, por exemplo, se possa acompanhar a pessoa a um determinado serviço, a uma determinada resposta e depois deixá-la usufruir dela, experimentá-la e fazer um follow-up mais tarde sobre se de facto aquela era a resposta mais adequada ou não e se serviu os interesses daquele momento. Não é uma coisa fechada, ou seja, a partir do momento em que há uma sugestão de uma prescrição social e que a pessoa aceita, não significa que a pessoa não volte a procurar mais apoio. É uma coisa que fica
um bocadinho em aberto, e existe também, para lhe dar um exemplo de um projeto que conheci no estrangeiro e que tinha muito, que estava ligado à questão das hortas, que era num centro de saúde, ou à volta de um centro de saúde existia um terreno que não estava a ser utilizado, e os dois médicos de família que estavam envolvidos nestes projetos de prescrição social pensaram: nós temos aqui imensa gente com estilos de vida sedentários, mas que muito para trás na sua história de vida trabalharam no campo e cultivaram os seus próprios alimentos. Se conseguíssemos ligar isto com a nutrição e com aquilo que é a ocupação destas pessoas em áreas que elas gostam, talvez conseguíssemos ligar aqui várias áreas que contribuem para a promoção do bem-estar destas pessoas. E então criaram talhões e desenvolveram um projeto nutricional em que os próprios utentes, aqueles que estavam interessados obviamente nessa área, faziam parte do processo e, portanto, participaram na construção deste projeto, envolveram-se na produção destas mini-hortas comunitárias e desenvolveram um projeto em que a prescrição social estava envolvida, com a nutrição, com os grupos de caminhadas que eram organizados também pela clínica. Cá em Portugal isso também acontece, já há vários grupos de caminhadas em alguns centros de saúde em que os médicos e os enfermeiros também estão presentes, e que têm um potencial enorme não só de conexão das pessoas umas com as outras, mas também de combater um bocadinho o sedentarismo. Existem outros projetos super interessantes que contribuem também para combater o sedentarismo e para melhorar o nível de vida de algumas pessoas com doenças crónicas. Posso dar um exemplo de um outro projeto super interessante com o qual tive a oportunidade de me cruzar também na Irlanda, onde implementei o projeto de raiz, que era um projeto de walking football, que é futebol a andar, em que basicamente são 5 contra 5 pessoas, homens e mulheres, não tem que ser homens contra homens, podem ser equipas mistas, em que fazem exatamente o mesmo que se faz num jogo de futebol, a única coisa que não podem fazer é correr. Portanto, se correrem é falta. E, portanto, o que é que isto faz? Faz com que esteja disponível uma resposta para pessoas, digamos, mais velhas, no sentido em que podem ter mais de 45, 50, 55 anos, e que têm maior dificuldade de adesão a determinado tipo de atividades, como por exemplo grupos de caminhada, mas se calhar até gostam bastante, podem ser pessoas que gostem bastante de futebol e que, sendo desafiadas a integrar um grupo de uma modalidade que eles próprios já podem ter praticado anteriormente ou que tenham curiosidade em experimentar, passam de um estilo de vida de ficar no sofá o dia todo ou a manhã toda a ver programas de televisão para, uma vez ou 2 vezes por semana, saírem, juntarem-se ao grupo de futebol a andar e durante 1 hora fazerem um bocadinho de exercício e com isto trazer aqui alguns benefícios em termos de reduzir os níveis de tensão, diminuir os níveis de tensão arterial, aumentar os níveis de atividade física, socializar com outras pessoas enquanto fazem uma coisa que lhes dá gosto e através da qual podem retirar algum prazer. Portanto, este tipo de iniciativas, em alguns casos, acaba por contribuir até para pessoas que estão, não sei se têm ideia disto, mas há estudos feitos que indicam que cerca de 2/3 das consultas médicas que são feitas, médicos de família, acabam quase sempre numa prescrição de uma medicação. E, portanto, o que se sabe é que a prescrição social tem contribuído para que algumas destas pessoas que podem estar a ser medicadas quando, na verdade, podiam não necessitar dessa medicação, começam a reduzir a necessidade de tomar determinado tipo de medicamentos, porque a prescrição que é feita com atividades na comunidade, através de atividades na comunidade, pode ajudá-los a dar resposta a necessidades que eles tinham e que não são os medicamentos que vão resolver. E, portanto, até nesse aspecto há ganhos, para além de que existem outros ganhos na comunidade médica que retiram o facto de haver um link worker, o tal conector comunitário, retira alguma pressão dos médicos, porque deixam de ver doentes para os quais eles não têm realmente uma resposta clínica para dar, porque eles acabam por ficar integrados noutro tipo de iniciativas que às vezes até os próprios médicos não sabem que existem, e a prescrição social também oferece este aumento de conhecimento aos profissionais de saúde. Portanto, ganham as organizações da comunidade que têm mais participantes nas suas iniciativas, ganham os profissionais de saúde que diminuem um pouco a pressão das listas de espera e do número de doentes que os procuram
por motivos sociais e não por motivos clínicos, e as pessoas principalmente ganham, e as famílias, porque melhoram os seus níveis de bem-estar e de qualidade de vida. De facto foi mesmo uma grande aventura. Eu não fui para lá com o objetivo de implementar o projeto, eu fui por questões familiares e ao procurar trabalho na área comunitária, que é uma das áreas em que mais me tenho vindo a especializar, identifiquei um projeto que se chamava Social Prescribing. Havia mesmo uma oferta de emprego, que era um Social Prescribing Coordinator, coordenador de prescrição social. E o termo ainda não me era muito familiar, mas ao ver o descritivo do anúncio percebi que algumas das coisas que estavam naquele descritivo eram coisas que eu já fazia no trabalho de terreno, no dia-a-dia, não ligava à área da saúde, à área comunitária, mas dentro da área comunitária, trabalhando, por exemplo, num gabinete de emprego, nós, ao tentarmos apoiar pessoas em situação de desemprego, muitas vezes colocámos-las em contacto com outros recursos da comunidade e, portanto, de alguma forma já fazia estas conexões. Pensei, bem, vou explorar um bocadinho melhor este modelo, mas, entretanto, tive uma breve passagem pelo Reino Unido, por uma zona onde a prescrição social já acontecia, e eu estou a fazer este parênteses só para perceber onde é que eu percebi na prática o que é que isto era e como é que funcionava. Havia uma zona no Reino Unido onde existe havia uma comunidade portuguesa enorme e que tem imensos problemas de saúde muito parecidos e muito ligados ao sedentarismo. E a maior parte das pessoas que viviam nesta zona tinham dificuldade de aceder aos serviços de saúde, porque não sabiam falar a língua inglesa, porque não sabiam como apresentar as queixas que tinham. Algumas delas nem eram clínicas, ou as queixas clínicas que tinham até já estavam a ser respondidas, e depois o que precisavam às vezes era de conhecer recursos na comunidade onde podiam aprender melhor o inglês, ou onde podiam resolver problemas dos familiares, por exemplo, mães ou pais solteiros, que tipo de creche é que poderiam existir para poder ajudar estas pessoas. E eu comecei a perceber que havia já ali uma rede montada entre médicos, entre serviços comunitários, e percebi que era isto que eles depois chamavam, este tipo de ligações, era isto que eles chamavam o Social Prescribing. Então, na Irlanda surgiu a possibilidade de me candidatar à implementação de um projeto de raiz, porque na Irlanda só existiam 3 projetos, e em Dublin, mesmo na cidade, havia um projeto piloto, e o projeto que eu fui convidado a implementar era o 4º projeto numa zona específica de Dublin. E então fui desafiado a fazer o quê? Apresentar a ideia à comunidade médica, tentar mobilizar centros de saúde para este conceito, conhecer a rede social, portanto a rede de recursos sociais que existiam, montar uma rede que... Algumas destas redes, destas conexões já existiam, não existiam era da forma como a prescrição social depois acaba por formalizar e por montar. Por exemplo, existe a figura do serviço da assistente social ou do assistente social num centro de saúde, que já faz muitas conexões comunitárias, mas este é um modelo mais formal de referenciação que está estruturado de maneira a apoiar diretamente estes profissionais de saúde com doentes específicos, porque a prescrição social não é propriamente para qualquer tipo de doente. Há, por vezes, a tentação dos médicos encaminharem vários tipos de... Quase todos os doentes poderiam beneficiar de prescrição social. E eu, quando testei este projeto lá na Irlanda, em Dublin, na zona sul de Dublin, percebi em 2 centros de saúde totalmente distintos, um numa zona bastante mais favorecida do ponto de vista socioeconómico e num outro centro de saúde que era exatamente o oposto, uma zona com muito maiores vulnerabilidades, e onde o tipo de pessoas que frequentavam aquela unidade de saúde tinham necessidades completamente diferentes. E chegou-se à conclusão que o modelo da prescrição social funcionou muito melhor num local do que noutro, porque em sítios onde as necessidades sociais são muito mais complexas, é preciso que exista uma rede montada muito mais forte e coesa para, no fundo, responder à multiplicidade de necessidades que cada pessoa apresenta. Ao passo que no outro local onde estive, as necessidades que algumas pessoas apresentavam eram muito mais objetivas, muito mais específicas, e o nível de autonomia e de autodeterminação delas era, de uma forma geral, bastante mais elevado, e portanto a adesão a determinado tipo de iniciativas era muito diferente.
E depois o modelo foi expandindo para outros centros de saúde, para o contexto hospitalar, para consultas específicas, por exemplo, de cardiologia, consultas de recuperação, quando as pessoas são internadas no hospital porque tiveram uma queda, são tratadas a nível hospitalar e depois têm que fazer aqui uma recuperação em termos de comunidade. Só que o hospital não tem capacidade de fazer esta ligação e este acompanhamento. E então o conector comunitário pode ajudar a tentar perceber se a pessoa que tem alta consegue estar ligada ou conectada com um determinado serviço que a comunidade oferece para ajudar na recuperação terapêutica da condição de saúde da qual lhe foi dada a alta em termos hospitalares. E, portanto, a escala que o projeto tem acaba por ser enorme num curto espaço de tempo, e depois tem aqui umas variantes também super interessantes que estão a ser estudadas a nível mundial, que são os vários tipos de prescrição que podem ser feitos consoante, obviamente, as características das pessoas, mas também dos territórios. Por exemplo, havia zonas onde eu estava em Dublin, onde eu poderia fazer ou sugerir prescrições verdes. O que é que são prescrições verdes? São prescrições relacionadas com atividades ao ar livre, na natureza, que hoje em dia se sabe que têm benefícios bastante relevantes do ponto de vista da promoção da saúde psicológica e da redução dos níveis de ansiedade. E como havia imensos trilhos e culturalmente fazer hikings e caminhadas é uma coisa muito valorizada, havia grupos organizados que faziam este tipo de caminhada e que as pessoas por vezes nem sabiam que existiam. Da mesma maneira que, por exemplo, para algumas pessoas fazer golfe poderia ser uma prescrição social, que na Irlanda há imensos campos de golfe e há pessoas para quem isto é bastante mais acessível, para outras obviamente não, mas há, por exemplo, lembro-me perfeitamente de uma senhora, 82 anos, tinha saído da escola super cedo, não tinha tido a possibilidade de aprender a ler nem escrever, e uma das coisas que a afligia quando ia ao médico era que sempre que lhe davam um papel para ela preencher, ela não sabia nem ler, nem assinar, nem preencher. E então uma das coisas que a deixava bastante triste e frustrada era o facto de nunca ter podido aprender a ler e nem escrever. O médico que a acompanhava, que a conhecia lindamente, e já há anos e anos, o médico de sempre, o médico de família, encaminhou-a para mim, na altura, enquanto prescritor, enquanto link worker, fazia este trabalho de ligação com a comunidade, e eu percebi que uma das coisas que mais envergonhava esta senhora era, de facto, a incapacidade de ler e de escrever. E ela não sabia que ao lado de casa dela, literalmente ao lado, havia um centro de formação de adultos que tinha disponibilidade para oferecer aulas de alfabetização, aulas de pintura, que ela também gostava de fazer e fazia nas horas vagas, e a senhora passou, com 82 anos, a frequentar um curso mesmo ao lado de casa, que era gratuito, que ela não sabia que existia, achava que era só para miúdos e pessoas mais jovens, e aquilo fez com que ela deixasse de ir ao médico todas as semanas a queixar-se das dores, que claro que tinha dores, mas ela tinha outro tipo de dores que aquele espaço conseguiu ajudar no fundo, a amortecer, digamos assim. E, portanto, há uma série de hipóteses que as comunidades oferecem. Há bocadinho falava do capital social, é isto, é o valor que a comunidade tem na promoção da saúde e do bem-estar e que muitas vezes é subvalorizado por desconhecimento ou porque, às vezes, até é chamado o terceiro setor, a área comunitária. E, na verdade, eu acho que há aqui um trabalho muito importante a fazer na valorização dessa dimensão da sociedade e da economia social, ou da área social da economia, porque, de facto, o potencial que tem de melhorar as nossas condições de vida, e aí incluo-me também, porque nós também somos pais, filhos, além de profissionais, é com este setor a funcionar que nós conseguimos também ser funcionais e conseguimos ir trabalhar e fazer a nossa vida. E o potencial que tem, a prescrição social consegue evidenciá-lo. E, portanto, na Irlanda, para fechar um bocadinho, o desafio foi tentar testar um modelo para perceber em que zona é que ele funcionaria melhor, para perceber depois como é que ele poderia ser replicado noutros contextos.
depende do tipo de pessoas que lá mora, depende dos recursos que existem nesse bairro, depende se estamos a falar de um projeto que vai ser testado numa zona costeira ou numa zona rural. É um projeto que também permite fazer diagnóstico de necessidades, ou seja, nós, a partir do momento em que começamos a contactar com a população e a perceber as necessidades que têm, percebemos se existem recursos que permitem responder ou se é preciso criar. Portanto, também interfere, é um projeto que tem o potencial de poder levar ou melhorar os diagnósticos sociais que existem nos municípios e, eventualmente, até influenciar algumas políticas públicas. E, portanto, é um projeto muito desafiante a vários níveis e do ponto de vista da psicologia, parece-me a mim que é também bastante interessante, porque nos permite não só pôr em prática algumas das competências que desenvolvemos, mas também do ponto de vista do planeamento estratégico, da intervenção social. A prescrição social pode ter também aqui uma palavra muito importante a dizer no que diz respeito, por exemplo, à identificação de recursos que podem não existir e que podem fazer muita diferença em determinada comunidade. E depois daqui podíamos escalar para outro tipo de conversa relacionado mais com as dimensões da participação da comunidade no desenvolvimento de respostas que lhes são úteis, mais do que às vezes aquelas que são pensadas pelas pessoas, mas pensá-las com as pessoas. Mas é um bocadinho por aí. Falar também, há bocadinho estava a falar das prescrições verdes, há as prescrições culturais, que hoje em dia estão cada vez mais em voga. Temos também um projeto no Alentejo que tem vindo a ter também aqui bastante impacto, onde basicamente a ideia é colocar as pessoas em contacto com iniciativas que promovam a cultura, a arte, e que podem passar pelo teatro, pela visita a museus, por vários tipos de iniciativas que, lá está, são construídas ou pensadas de acordo com as necessidades que são identificadas em determinados contextos. E, portanto, há mesmo um potencial enorme de complemento daquilo que é o trabalho feito pelos profissionais de saúde, pelos próprios psicólogos. Há pessoas que estão em processos terapêuticos que podem beneficiar do complemento de prescrições sociais. E, portanto, considero que é um projeto muito interessante, está a crescer cada vez mais em Portugal. A Escola Nacional de Saúde Pública tem estado aqui também bastante envolvida no desenvolvimento deste modelo e também nos processos de formação de link workers, dos tais conectores comunitários. Eu acho que os psicólogos podem ser excelentes link workers, não fazem processos psicoterapêuticos neste trabalho, não tem nada a ver com isso, mas em termos de trabalho de orientação, de avaliação, de diagnóstico e de conexão comunitária, acho que somos muito indicados para psicólogos e psicólogas, temos o perfil e temos muito para oferecer a este tipo de modelo. Eu não sei se me atreveria a dizer que estamos mais conscientes e preparados. Seria se calhar muito arriscado fazê-lo. Eu acredito é que o modelo, sendo cada vez mais apropriado pelos profissionais de saúde, vai com certeza provar a importância que tem e ajudar a que as pessoas cada vez mais percebam a eficácia que um modelo destes pode ter e as vantagens que pode trazer para a saúde física e psicológica. Se me disser, eu amanhã vou ao médico de família, e saio de lá com um bilhete para ir ver uma peça de teatro, em vez de tomar uma medicação, e se eu aceito isto de bom grado, se calhar vai-me dizer que não está ainda preparada para perceber de que maneira que um bilhete de teatro pode ajudar, para ir ao teatro pode ajudá-la a melhorar a sua saúde. Alguma estranheza irá claramente causar, até porque esse não é um modelo médico tradicional, mas os médicos e os enfermeiros têm um papel fulcral na forma como as pessoas poderão aceitar e ajustar-se a este tipo de modelo de promoção de saúde. Porquê? Porque a palavra do médico ainda continua a ter um peso muito grande e muito valorizado. E se o médico diz, é porque supostamente isto tem alguma validade. E as pessoas estranham. Eu lembro-me no trabalho que desenvolvi nesta área, quando as pessoas vinham ter comigo, não sabiam bem ao que é que vinham. Não sabiam, o médico tinha-lhes dito para virem falar comigo e não sabiam se eu era psiquiatra, se era um assistente social e o que é que estava ali a fazer.
Mas uma coisa é certa, a partir do momento em que conseguimos criar e estabelecer uma relação com a pessoa, explicar-lhe o que é que ela, porque é que ela ali está e o que é que ela pode beneficiar, com o que é que ela pode beneficiar em ter aquele tipo de conversa num contexto médico, porque essa era uma das coisas que ajudava a preparar as pessoas e que eu senti que fazia a diferença, é que a primeira abordagem da maior parte das pessoas que eram encaminhadas pelos médicos era feita em contexto de saúde, do centro de saúde e, portanto, estavam próximas do médico. Não estavam com ele, estavam comigo, mas estavam no contexto. A partir daí, a abordagem podia ser feita fora desse contexto de saúde e já podia ser feita na comunidade. A conversa seguinte que eu fosse ter com a pessoa poderia ser feita já num centro comunitário, que tinha uma série de atividades que poderiam ser interessantes para aquela pessoa. E, portanto, eu já tinha que ter preparado o terreno, ou seja, já tinha que ter o conhecimento com as pessoas que trabalham naquele contexto para poder combinar uma sessão com a pessoa em questão, num contexto diferente do médico, mas para isso ela já tinha que ter criado ali alguma ligação comigo e daí a relação de confiança ser também uma coisa em que nós psicólogas somos especializados, faz toda a diferença porque nós temos o tempo para ouvir a pessoa e a pessoa, ao perceber que está a ser escutada, dá-nos um bocadinho o benefício da dúvida e tenta de alguma maneira perceber de que forma é que aquilo de facto pode ir ao encontro do que ela está a dizer. E, portanto, aos poucos o modelo vai internalizando, vai fazendo sentido. Eu acho que o mais difícil é dizer mesmo prescrição social. As pessoas não sabem o que isto é um nome muito difícil, vem do conceito inglês, da tradução à letra e da prescrição, palavra médica, da prescrição, mas aqui não é uma prescrição médica, é uma sugestão, uma orientação para a área social, para aquilo que a área social tem a oferecer. E, portanto, as pessoas nem sabiam bem dizer o nome daquilo que eu fazia, mas percebiam a ideia. E, principalmente, é importante que os médicos percebam a ideia, os profissionais de saúde, enfermeiros, e a partir do momento em que os ganhamos, digamos assim, é muito fácil depois conseguir fazer o trabalho com as pessoas. Claro que cada uma tem as suas idiosincrasias, as suas particularidades, e nem todos têm o mesmo nível de motivação e, principalmente, nem todos estão preparados para aquilo que a prescrição social pode oferecer e, portanto, não é uma coisa chave na mão, já está. É muito mais complexo do que parece. O modelo é simples, mas depois o caso a caso vai fazer... É um processo que está a crescer e que eu acho que dentro de pouco tempo vai passar a ser mais uma valência disponível nas unidades de saúde. No Reino Unido já existe, tem havido imenso financiamento para isto, já existe um link worker por cada unidade de saúde a nível nacional, porque percebem os ganhos que isto pode trazer a vários níveis, portanto, a nível clínico, a nível comunitário e principalmente a nível individual. E, portanto, tem havido um investimento muito, muito grande. Em Portugal, às vezes, as coisas demoram um bocadinho mais de tempo, mas por aquilo que percebo e pela rede de prescrição social que existe em Portugal, pelo movimento que está a ser gerado, eu acredito que vamos conseguir fazer crescer este conceito nos próximos anos e com sucesso, porque ele tem tudo para dar certo.